Já parou pra pensar como é que é viajar pra França? Tipo, como é explorar os pontos turísticos, ver as maravilhas do país? A gente tem vários relatos e histórias malucas de alguns dos clientes do Jardim Viagens. Então, agora a gente vai mostrar isso pra vocês. Já se passaram 2 anos que isso aconteceu. Estava no exato lugar que estou agora, sentado em uma cadeira, quando comecei a ouvir passos subindo pelas escadas. Rapidamente fui reparar, e era minha mãe, prestes a contar uma das melhores notícias que eu já ouvi na minha vida. Eu iria para Paris nas férias no final do ano. Quando ouvi isso, eu surtei. Comecei a pular abraçado com minha mãe e gritando: "Ah, não acredito! Que legal, meu Deus!" Fiquei muito feliz e nos próximos dias eu só ficava pesquisando sobre Paris. Vi várias coisas como museus, rios, igrejas, mas eu estava muito ansioso para ver a Torre Eiffel. Eu nem sabia a reação que eu teria. Apesar disso, sabia que seria maravilhoso. Nessa coisa toda de pesquisa, acabei descobrindo uma igreja que se chamava Sacré-Cœur. Tinha que tomar cuidado, porque lá havia bandidos e pessoas pedindo dinheiro. Já em Paris, depois de ir para o Museu do Louvre e para a cafeteria de Paris, é o que eu encontrei lá, eu fui para a igreja Sacré-Cœur, que lá aconteceu uma coisa que eu fiquei com muito medo. Nessa viagem, junto com minha família, estávamos andando pela região da igreja, quando um cara parou minha mãe, no meio das escadas e com os amigos colocaram uma pulseira no braço da minha mãe, sem ela pedir, e começaram a pedir dinheiro para a gente. E meu pai só tinha cédulas de 100, mas do mesmo jeito, deu e o cara ainda pediu 200. E meu pai pagou com muito medo, porém tudo ocorreu bem. E no final do dia, vi a Torre Eiffel, fiquei mais feliz do que imaginava. A viagem inesperada. Sinopse. Olá, meu nome é Enzo e decidi ir comentar um pouco sobre minha viagem muito gostosa e com muitas aventuras. Capítulo 1. O começo. Bem, fui a um país por intercâmbio, porém esperava que ia ser uma viagem normal. Cheguei na minha nova moradia, que era ao lado de um monumento histórico, um dos mais bonitos que eu já vi. Comidas exóticas e muito gostosas. Até aí tudo bem, mas me perguntei, como será o meu primeiro dia de aula? Capítulo 2. A faculdade. Cheguei lá, todo mundo falando uma língua muito estranha e me perguntava: esse cara ele é da Cuca? Chegamos lá, conhecemos professores. Mas pensa que professores chatos, que horror! Falava muito entusiasmado e recebi uma resposta com cara de bunda. Na hora do lanche tinha uma menina gatinha. Cheguei nela e ela era muito simpática. E ainda dei sorte que era brasileira. Voltamos, conheci alguns amigos. E tava muito boa a viagem. Porém, meus amigos eram meio doidos. E pensaram de invadir o Museu do Louvre e eu concordei, né? Capítulo 3. A invasão. Com nosso plano em mãos, pensamos que éramos os espiões, mas não foi muito bem assim. Combinamos de invadir às 3 horas da manhã, todo mundo se preparando e repassando o plano. E chegou o grande dia. Na hora que cheguei no museu, estava todo mundo lá. Quebraram o vidro e invadimos. Passamos por aqueles raio-lasers malucos e chegamos no Diamante Negro, uma das coisas mais raras do mundo. Até que ouvimos passos e se escondemos, mas saímos na hora correndo, e a polícia apareceu. Pegamos o helicóptero e vamos até a Torre Eiffel, e a polícia nos acompanhando de carro. Capítulo 4. O fim. E por fim, todo mundo foi preso, menos eu. Tinha 17 anos, mas tive que sair da França. Era tão gostosa. Voltei para o meu país de origem. Tive que trabalhar bastante para pagar a multa. E nunca mais vou para a França. Bom, teve um dia em que eu fui para Paris, especificamente no Museu do Louvre. Mas eu não vou falar sobre em si o museu. Claro, ele era muito lindo, quanto por dentro, quanto por fora. Mas eu vou falar bem quando eu ia entrar no museu. Pois quando eu ia entrar no museu, eu acabei sendo assaltado bem ligeiramente. E foi mais ou menos assim. Quando eu estava começando a entrar, começou a encher de pessoas. Com tanta pessoa, eu comecei a sentir bastante sede. Peguei minha garrafa de água e comecei a tomar minha água. Com isso, chegou um dos ladrões e derrubou minha garrafinha de água. Eu, irritado, desci e peguei minha garrafa de água e guardei ela, porque eu não ia tomar algo que acabou de
entrar em contato com o chão. Mas ok, na hora que eu levantei, passou dois ladrões. Um me empurrou e o outro acabou pegando minha carteira rapidamente no meu bolso esquerdo da minha calça jeans. Com isso, eu tentei correr para tentar recuperar minhas coisas, só que foi bem difícil e eu não consegui. Infelizmente, eu perdi minha carteira, mas eu não tinha muita coisa lá. Eu tinha uma carteira de identidade, um dinheiro e meu cartão de crédito. Foi bem chato para recuperar essas coisas, mas nada que eu não possa fazer, né? Ano passado, quando eu tava viajando pra França, eu senti que eu quase ia desmaiar enquanto eu viajava. Primeiramente, eu vou te dar um pouco de contexto, né, pra você saber como é que é. Então, até que eu fiquei era muito longe da cidade, né, inclusive até fora de Paris. Então, eu pegava 30 minutos de trem todos os dias pra chegar pra Paris, né. Então, nos dias da viagem, eu tava jantando numa hamburgueria, né, eu não lembro qual que era o nome. A comida realmente era muito boa, tenho que admitir, o garçom também era bem gentil. Tava lá, né, apreciando a comida, toda a paciência do mundo. Até que eu olhei pro relógio, né, tinha um relógio lá perto da mesa, e eu quase tive um infarto. Enfim, na época, a França tava com uma greve nos trens e metrôs, né? Portanto, o horário de funcionamento das linhas ferroviárias foi reduzido, né? A sobremesa nem tinha chegado e eu já tinha que ir embora. Eu pedi a conta e saí do estabelecimento o mais rápido possível. Só que a estação de metrô mais próxima, né, não é próxima, era longe ainda. Então eu comecei a apressar e comecei até a correr. Depois dos 5 minutos mais intensos, tipo, da minha vida inteira, eu consegui chegar na estação. Aí, pra melhorar ainda, eu entrei no vagão errado. Eu percebi no último minuto, até começar a pitar que ia fechar a porta. Aí eu saí e entrei no vagão certo depois. Nossa, só foi por muito pouco. Chegamos no aeroporto. Eu e minha família estávamos à procura de um lugar para nos hospedarmos. Enfim, achamos um lugar perfeito. Me assustei com o que vi. O hotel era tão grande que achei que iria precisar de um mapa para me localizar lá dentro. Na porta do hotel tinha um senhor que estava vestido elegantemente. Ele então já pegou as malas e as levou para o quarto. Logo em seguida chegou uma moça bem vestida, alta, com cabelos loiros e olhos azuis. Educadamente ela ofereceu a mim e minha família uma xícara de café. Eu aceitei, mesmo não gostando muito. Em torno de um minuto, a moça me trouxe o meu café, em uma bandeja muito linda. Ela era dourada com pedras preciosas. A xícara era a mais linda que eu vi em toda a minha vida. Aquele café era fantástico. Logo em seguida, minha mãe e meu pai me chamaram para conhecer o quarto. Ao entrar no quarto, me assustei com o que vi. O quarto era enorme. As camas eram gigantes e muito confortáveis. Ficaria lá o dia todo, mas a minha barriga roncava de fome e já havia tempo que não comia algo. Fomos então procurar um restaurante para comer. Encontramos um restaurante perfeito. Comemos um prato de ostras e de creme brulee. Gostei muito da comida, a melhor que já comi na minha vida. Em seguida, eu e minha família fomos visitar o Museu do Louvre, aonde existe uma das maiores pinturas feitas por Leonardo da Vinci, Mona Lisa. Gostei muito das esculturas que tinham lá, mas meu pai queria conhecer a Torre Eiffel. Saímos do Museu do Louvre, já estava à noite, nem percebi a hora passar por conta que o museu era muito interessante. Fomos conhecer a Torre Eiffel. Chegando lá, a torre era enorme, bem iluminada. Comecei a subir as escadas. Chegando lá em cima, a minha família já estava lá. E minha mãe desesperadamente veio correndo à minha direção, perguntando aonde eu estava. Eu disse que tinha subido pela escada. Aí minha mãe diretamente disse que havia um elevador bem ao meu lado. Eu até hoje não acredito que subi 704 degraus enquanto poderia ter subido tranquilamente de elevador. Mas foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida, de poder ver a cidade lá de cima.